conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá aí um mantra curioso. Porque se a gente deve conhecer a verdade, não seria mais importante, antes de qualquer coisa, saber onde podemos encontrá-la? Afinal, qualquer um pode se achar dono da verdade, e diante de um amontoado de opiniões, é crucial saber onde ela está. O filósofo Platão, discípulo de Sócrates, estava ligado nesse problema. Ele reconhecia a importância da busca por verdades absolutas, assim como seu mestre, mas, de forma ousada, consegue nos apresentar uma teoria que define muito bem o caminho que devemos seguir para alcançá-la. Ficou curioso ou curiosa? Se liga então nesse episódio para não perder nada. Sou o professor Paulo Vitor e esse é o podcast semanal Filósofos do Enem. Diferente de Sócrates, Platão registrou seu pensamento através da escrita. E a forma escolhida foi o diálogo, que eram ficções onde as personagens debatiam temas universais como o amor, a justiça, o bem, a beleza, dentre outros. Quase que uma conversa de botequim, só que muito mais sofisticada, evidentemente. O genial é que esses diálogos foram uma ótima forma de contrapor ideias opostas sobre esses temas polêmicos, o que permitia uma análise sobre os pontos falhos de cada uma das opiniões. Outra coisa bem legal é que no decorrer da leitura, Platão consegue criar em nós a sensação de que, por mais que uma crença pareça ser verdade, sempre corre o risco da mesma ser uma mera ilusão acerca da realidade. Utilizando sempre essa estrutura de diálogo, Platão escreveu basicamente sobre tudo: estética, política, ética, ciência, metafísica, e o protagonista de todos os diálogos era Sócrates. E Platão nunca se colocou como personagem de suas obras. Seu mestre, então, mesmo que apenas na ficção, era o porta-voz de suas ideias. Bom, você pode estar se perguntando agora: ué, Paulo Vitor, como então fazemos para saber se o que está escrito nos livros de Platão são ideias realmente dele e não as de Sócrates? Essa é uma boa questão. E por isso, os historiadores da filosofia fizeram esse trabalho de separar os diálogos que têm a ideia de um ou de outro. Mas não é algo que será cobrado de você em nenhum vestibular. Mas, claro, se você não conseguir controlar sua curiosidade, depois a gente troca uma ideia por e-mail, ok? O diálogo mais famoso de Platão, sem dúvida, é a República. Em sua essência, é um livro de filosofia política, mas nele também são discutidos outros temas importantes, além de conter, é claro, a famosíssima alegoria da caverna, que é o verbo to be das aulas de filosofia. Nele também nos é explicado a teoria das ideias, que é a base de todo o pensamento platônico. E caso você não saiba que teoria é essa, será incapaz de conhecer o pensamento de Platão. Mas calma, pois é justamente ela que eu vou explicar para você agora. Na teoria das ideias, Platão tenta nos convencer de que os conceitos, as formas, as ideias são coisas distintas daquilo que elas representam materialmente. Ficou confuso? Então imagina comigo essa cena que eu vou narrar para você agora. Vamos supor que eu desafio você a construir uma mesa. Competitivo do jeito que você é, corre então para o YouTube, entra em um canal de Faça Você Mesmo para aprender a montar a bendita mesa e voilá, você consegue? Muito bem. Eu olho o resultado do seu trabalho e pergunto: a ideia que você tinha da mesa na sua cabeça é exatamente igual à mesa que você construiu? Caso você seja uma pessoa honesta, dirá que não. Sabe por quê? Porque por mais bem feita que seja a sua mesa, ela nunca será exatamente igual à ideia de mesa imaginada. Veja, vamos pensar nas formas geométricas: quadrado, triângulo, losango. Todas essas formas só são perfeitas enquanto ideias.
nada no mundo físico é tão perfeito quanto um quadrado ideal de acordo com os princípios da geometria. Por exemplo, essa mesa que eu pedi para você construir, se ela for quadrada, ela jamais será exatamente quadrada. Pois, por mais que você tivesse o cuidado de utilizar uma régua de alta precisão, essa régua não é perfeita, mesmo que a imperfeição dessa régua seja invisível ao olho nu. Indo direto ao ponto, o Platão nos diz que a natureza é dividida em dois planos. Um é o mundo das ideias, onde se encontram as formas, os conceitos, as ideias abstratas. E o outro é o mundo sensível, que é o mundo concreto e material, que nós percebemos através dos nossos 5 sentidos, mais especificamente através do nosso corpo. Vamos entender melhor agora quais são as características desses dois planos e como eles se relacionam. Ainda pensando em mesas, você já percebeu que as mesas que conhecemos têm diferentes formatos, tamanhos, estilos? Além disso, constantemente nos pegamos julgando a perfeição delas, comparando umas com as outras para escolher qual é a melhor. Fazemos isso quando estamos mobiliando nossa casa, por exemplo. Agora, qual é a nossa referência de mesa perfeita? O Platão diria que existe uma ideia perfeita de mesa no plano ideal, lá no mundo inteligível. E quanto mais uma mesa no plano material se aproxima em semelhança da ideia de mesa, mais perfeita ela é. Isso porque o mundo sensível, na concepção de Platão, é uma mera cópia do mundo inteligível. E toda cópia, como se sabe, é menos perfeita em relação ao original. Eu, por exemplo, sou muito mais perfeito do que uma foto minha, digamos assim. Bom, deixando esse negócio de mesa de lado, vamos pensar em assuntos mais importantes, como a justiça, por exemplo. Você já percebeu que é difícil a gente chegar em um consenso sobre o que seria a justiça em si mesmo? Tá aí as redes sociais que não me deixam mentir. Quantas brigas e amigos perdidos as discussões sobre política provocaram. Veja, quando divergimos na política, por trás dessa divergência existe uma discordância sobre aquilo que é realmente justo. Ou seja, assim como existem diferentes mesas no mundo sensível, existem nele também diferentes opiniões sobre a justiça. Enquanto no mundo das ideias existe a ideia perfeita do justo. Segundo essa lógica, quanto mais, em semelhança, nossa opinião sobre o justo se aproxima da ideia perfeita de justiça presente no mundo inteligível, mais perfeita e verdadeira nossa opinião é. Com isso, a conclusão que a gente deve tirar sobre a teoria das ideias de Platão é a seguinte: o mundo sensível é só uma cópia imperfeita do mundo inteligível, e que a verdade, as ideias perfeitas, estão no mundo das ideias, enquanto aquilo que percebemos através dos sentidos, aqui no plano material, é apenas uma ilusão. Logo, se queremos encontrar a verdade sobre os temas que nos afligem, como a justiça, o bem e o amor, não devemos tirar conclusões com base naquilo que experimentamos através do nosso corpo. Uma vez que ficaram claras as características do mundo inteligível e do mundo sensível, fica faltando agora entender melhor como acessamos as ideias perfeitas. Para isso, é necessário vermos uma outra teoria platônica chamada teoria da reminiscência ou da lembrança. Vimos que Platão tem uma visão dualista da realidade, dividindo tudo entre ideal e material. A natureza humana não pode ser diferente. Para esse filósofo, o ser humano é constituído por alma e corpo. O corpo, nós já falamos bastante sobre ele na teoria das ideias. É justamente ele que percebe o que está no mundo sensível por ser ele mesmo algo material. Além disso, o corpo é imperfeito e mortal. Ou seja, se você não sabe, você vai morrer um dia. Bom, pelo menos o seu corpo vai morrer. A alma, em contrapartida, é imortal e boa parte do tempo fica aprisionada ao corpo. Tadinha da alma. Mas e quando o corpo morre? O que acontece com a alma? Platão diz que a alma vai parar no mundo das ideias, quando ela finalmente conhece todas as verdades absolutas que estão lá. É uma ótima oportunidade para ela saber se realmente valeu a pena perder um amigo por querer defender com unhas e dentes aquela opinião enquanto estava aqui presa no corpo no mundo sensível. Mas enfim, que maravilha! Todas as ideias perfeitas sendo reveladas. O justo, o bem, o belo, o amor, tudo.
mas a alegria de alma dura pouco. Em um momento posterior, a alma volta para o mundo sensível, reencarnando em outro corpo. Só que, antes de voltar, ela passa pelo rio do esquecimento e esquece tudo aquilo que foi descoberto no mundo das ideias. Pois é, e justamente por esquecer tudo, ela se ilude, tadinha, achando que o que está sendo percebido pelo corpo através da experiência da vida terrena é a realidade perfeita. Doce ilusão dessa alminha. Então, com isso Platão sugere que o conhecimento é o esforço que a alma faz para não se iludir com as aparências do mundo sensível, para que ela possa se lembrar do mundo das ideias. Chegamos aqui em um momento crucial onde Platão nos dá uma preciosíssima lição. Não podemos julgar as coisas sem antes refletir sobre elas. Não é só porque você percebe o mundo de um jeito que significa que realmente ele é assim. É necessário fazer antes um esforço intelectual de constante investigação para só depois disso finalmente encontrar as ideias perfeitas. Quantas vezes não ouvimos pessoas de forma arrogante tentando sustentar sua opinião apenas com sua experiência particular? Tomar essa postura é enxergar as coisas superficialmente. Platão entende que para não cairmos nesse embaraço, o negócio é seguir o conselho do seu mestre, que é partir para o diálogo. É isso mesmo, a dialética é também defendida por Platão. Platão era um cara bem didático, e para deixar bem claro a sua ideia, ele elabora uma alegoria para ilustrar a sua teoria das ideias e teoria da reminiscência, que é o famoso mito da caverna. Caso você não se lembre ou não conheça esse mito, relaxa, pois eu vou narrá-lo para você agora. Imagine que algumas pessoas nasceram acorrentadas no interior de uma caverna. Na entrada existe uma fogueira. Sendo assim, evidentemente, tudo que passa na frente da fogueira é projetado como sombra na parede da caverna. Acontece que a parede, onde as sombras estão sendo projetadas, é justamente aquela que fica de frente para tais pessoas acorrentadas. Então, tudo aquilo que os prisioneiros conheciam do mundo eram somente as sombras projetadas, sem saber da existência de um mundo fora da caverna. Caso uma pessoa ou um animal passasse em frente da fogueira, a sombra do corpo seria projetada na parede, e os acorrentados confundiriam a pessoa ou o animal com as suas respectivas sombras. Mas a história não termina assim. Um dos prisioneiros se solta, sai da caverna e toma um susto, quase fica cego com a claridade do sol. Mas logo se admira ao perceber que existe um mundo muito mais real do que as sombras. Em seguida, ele volta para a caverna para avisar os seus irmãos, mas eles não acreditam nele, se irritam e acabam o matando. Muito provavelmente, a forma trágica que o personagem morre é uma alusão à morte de Sócrates. Morte essa que nós vimos na última aula sobre o Sócrates e os sofistas. O mais importante é você identificar as referências desse mito. Veja, o interior da caverna, onde são projetadas sombras, corresponde ao mundo sensível. Assim como os prisioneiros confundiam a sombra com o próprio objeto representado, nós achamos que o que vemos através dos sentidos é a própria realidade. Já o mundo fora da caverna corresponde ao mundo das ideias, que é o verdadeiro mundo real. Essa teoria sobre a verdade e o conhecimento tem uma implicação prática na concepção política no sistema filosófico de Platão. E eu vou mostrar para você isso agora. Na República, principal obra de Platão, a justiça aparece como a condição necessária para uma vida feliz. Porém, essa virtude fica mais evidente na coletividade. Por isso não adianta nos preocuparmos em ter uma vida justa apenas, pois é indispensável também, para uma vida feliz, construir uma sociedade igualmente justa. Agora, como seria ela? Platão então defende um modelo de sociedade ideal. Tal modelo divide a sociedade em classes ou estamentos, que são a dos trabalhadores, dos militares e dos governantes. Cada pessoa ocuparia uma classe de acordo com sua vocação natural. Basicamente, Platão diz que os membros da sociedade já nascem predestinados a ocupar uma classe ou outra. Agora, como saber qual pessoa ocupa cada classe? Eu vou te explicar. Vimos que Platão divide a natureza humana entre corpo e alma. Só que acontece que nem toda a alma é igual, existindo assim 3 tipos de alma. A alma de caráter concupiscível,
que é a mais impulsiva, que gera emoções fortes e intensas. Sabe aquelas pessoas meio que descontroladas? Então, esse caráter concentra-se na parte abdominal do corpo. Em uma sociedade ideal, essas pessoas deveriam cumprir funções artesanais ou de trabalho braçal. Afinal, elas são mais emotivas e pouco racionais. O segundo tipo de alma é a de caráter irascível, que fica concentrada no coração. Ela estimula a ira, a garra e a cólera. Pensando em funções sociais, pessoas com esse tipo de alma desenvolveriam melhor as atividades militares, pois possuem uma inclinação natural para a guerra e a proteção. Já o terceiro tipo de alma é a de caráter racional, que tem como vocação a busca pelas ideias perfeitas. Pessoas com esse tipo de alma têm uma inclinação a querer estudar, investigar, inclusive as ideias que são interessantes para a política, como as ideias de justiça, de bem e de virtude. Por esse motivo, os indivíduos com esse tipo de alma deveriam ser os governantes e legisladores em uma sociedade ideal. Nesse contexto, evidentemente, a educação ela tem um papel fundamental no sentido de estimular a vocação de cada alma. A partir disso, Platão conclui que o filósofo é o mais apto para assumir a liderança de uma república, por ser justamente aquele que possui a alma racional e o que mais conhece a ideia da perfeita justiça. Essa ideia ficou conhecida como a teoria do rei filósofo. Utilizando essa teoria de Platão para refletir a realidade política da nossa sociedade atual, percebemos como poderíamos pensar mais como Platão. Afinal, estamos sentindo agora na pele como é danoso ter governantes ignorantes, que negam a ciência e o conhecimento. Que sirva de lição para a gente. Uma sociedade justa precisa de um governante apto. Caros e caras ouvintes, muito obrigado por ter escutado essa aula até o final. No próximo episódio, veremos como Aristóteles contraria Platão, deixando de lado essa ideia de querer separar tudo entre material e ideal. Você não pode perder essa aula. Não deixe também de acompanhar o conteúdo produzido no Instagram através do @filósofos do Enem, tudo junto e tudo minúsculo. Compartilhe com seus amigos, colegas e professores esse podcast, assim você também contribui para a divulgação do pensamento filosófico. Então, pessoal, é isso aí, aquele abraço e até a próxima. Valeu!